Bom, me chamo Luiz Dores e aqui eu apresentarei então a sexta atividade. O professor então Claudomiro Salles e eu começarei então pelas simulações do Logicsim. Bom, aqui irei dar início à montagem do circuito majoritário no Logicsim. Primeiramente então irei criar um circuito próprio para ele. Aqui eu colocarei então majoritário. Tenho aqui meu circuito criado, então irei começar aqui dessa forma, criando meu primeiro barramento. Eu posso então fazer desta forma, que vai ser um pouco diferente da do slide, porém eu vou economizar em questão de espaço e compreensão vai ser um pouco melhor. Bom, aqui então eu tenho este meu barramento, que aqui no caso o primeiro vai ser composto por A e A negado. Aqui então eu terei meu A e aqui eu terei meu A negado, visto que ele é o inverso de A. Aqui então eu vou copiar ele para que eu tenha B e B negado. E aqui então eu terei C e C negado. No slide então ele é composto por 4 portas AND. Essas portas AND, elas então são conectadas a uma porta OR. Ao colocar aqui então as portas AND, ele dá continuidade para a porta OR. Tendo aqui então minha porta OR, faria a ligação destas portas AND na minha porta OR. Tendo feito esta ligação aqui, irei dar início às ligações das portas aqui em questão. A minha primeira porta AND então será conectada em A negado, B e C. A minha segunda porta AND será ligada então em A, será ligada em B negado e será ligada em C. Minha terceira porta será ligada em A, B e C negado. E a minha quarta e última porta AND será ligada então em A, B e C. Bom, temos aqui montado nosso circuito e o funcionamento dele basicamente se dá pela necessidade de que eu tenha a maioria das entradas como 1 para que a minha saída de fato seja verdadeira, seja 1 aqui. A gente pode comprovar isso dessa forma, como por exemplo aqui, se eu ativar o A e o B, eu terei 1 aqui. Se eu desativar o B, terei 0. Se eu ativar o C, terei 1. Se eu desativar aqui o A e ativar o B, terei 1. Se eu desativar o B e ativar o A novamente, terei 1. Se eu desativar o A e ter só o C, terei 1. E assim por diante, com esse então será o nosso circuito majoritário. Bom, aqui então irei dar início à montagem do nosso multiplexador. Aqui no caso ele é um de 8 bits, então irei começar aqui novamente criando um circuito próprio para ele. Tendo criado o circuito, irei então começar a colocar as portas AND dele, que no caso são 8. Com minhas portas colocadas, eu então irei começar a colocar a ligação da minha porta OR. Neste caso será uma porta que terá, ao invés de 5, terá 8 entradas, então vou estender ela aqui. Irei começar então sua ligação aqui no Logicsim. Tendo feito as ligações, então, eu vou nomear rapidamente aqui as minhas portas. Terei então aqui D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 e por final D7. Agora então eu posso começar a criação dos barramentos serão necessários e das entradas serão necessárias para o meu multiplexador em si. Posso dar início colocando minhas entradas no meu multiplexador. Será feito desta forma aqui.
Cada um terá uma entrada, então vou copiar aqui para poder facilitar um pouco a vida. Tendo minhas entradas aqui, então posso dar início à criação do barramento seletor. Irei usar um esquema parecido com o que eu utilizei no majoritário. Novamente, então, irei copiar por 3 vezes, visto que teremos como nosso seletor 3 bits. Rapidamente irei nomear aqui então minhas chaves seletoras como A, B e C. Feito isso, então posso começar a ligação da minha chave seletora. Visto aqui que o set será composto pela ligação de todos os nossos aqui ao mesmo tempo, posso começar aqui desta forma. Irei puxar aqui então minhas linhas de A, B e C, sendo cada um compreende também sua versão negada. Como o D7 irá compreender todos ligados ao mesmo tempo, então eu posso começar aqui ligando ele no A, ligando ele no B e ligando ele em C. Vamos verificar aqui então, se eu colocar aqui 1 como sua entrada e colocar no seletor o valor de 7, tenho aqui então minha saída correta. Irei dar continuidade aqui então ao 6, ao D6 no caso, que será composto para a ligação de A e B, além de C negado. O 5 então será composto para a ligação de A, B negado e C. O 4 será composto pela ligação de A, pela ligação de B negado e pela ligação de C negado. 3 então será composto pela ligação de A negado, B e C. Dois aqui então será composto pela ligação de A negado, B e C negado. 1 será composto pela ligação de A negado, B negado e C. E 0 será composto pelo inverso de todos, então será composto pela ligação de A negado, B negado e C negado. Aqui então eu posso excluir aqui essas linhas sobressalentes para dar uma organização melhor ao meu circuito. Na finalização, tenho o eixo como resultado do meu multiplexador. Agora, como rápido exemplo de uso, irei então colocar aqui os valores de 1, sendo no caso aqui, como a gente pode perceber que todos são inversos, então ele me apresentou aqui o valor correto. Irei colocar este aqui 0, este aqui 1, este aqui 0, este aqui no caso 1, este 0, este 1 e este 0. Vamos testar aqui então. Se eu tenho um valor de 0 no meu seletor, minha saída é 1. Se eu tenho um valor de 1, minha saída será 0. Se eu tenho um valor de 2, minha saída será 1. Se eu tenho um valor aqui então de 3, minha saída será 0. Se eu tenho um valor de 4, minha saída será 1. Se eu tenho um valor de 5, minha saída será 0. Se eu tenho um valor de 6, minha saída será 1. E por último, se eu tenho uma saída de 7, minha saída será 0. Basicamente é isso, então, o multiplexador. Bom, aqui então para simular o nosso circuito da direita,
irei fazer a criação de um novo circuito, irei chamar ele de CI. Vou utilizar o bloco criado pelo meu multiplexador, criado anteriormente. Para a sua simulação aqui então, no caso, aqui tem então de início D0 até D7, e aqui então farei as ligações que ele pede. Irei criar aqui este barramento, que vai compreender a ligação de D0, D1, D2, D4. Este então será ligado em ground, que tem um nível de 0, e D3, D5, D6 e D7 será ligado aqui no meu VCC, compreendido por power, que equivale a 1. Aqui então terei minha chave seletora, minhas chaves seletoras no caso, 3 bits. E aqui então a saída deste multiplexador. Podemos perceber então que ele na realidade fez a criação de um circuito majoritário. Como podemos perceber, se eu ativo A e B, ele me retorna aqui a minha saída como 1. Se eu ativo B e C, como 1 também. Se eu ativo A e C, também retorna como 1. Vemos aqui então que apenas terei 1 se a maioria dos meus seletores, aqui no caso que viraram entradas, tiverem o valor de 1. Bom, aqui então irei dar início à montagem de um conversor de binário para decimal, porém um pouco diferente do encontrado no slide, mas só na questão dos barramentos, porque de resto o funcionamento dele é o mesmo. Irei começar aqui então criando um novo circuito no LogSim. Irei então começar a criar o barramento, que será composto por 3 entradas, e ele conseguirá representar de 0 a 7. Bom, estou fazendo aquele barramento que eu já fiz anteriormente nos outros vídeos. Agora eu vou só copiar ele novamente. E aqui então temos o nosso barramento feito. Eu vou só aqui então colocar meus nomes aqui nos labels. Sendo o primeiro barramento A composto por A e A barrado, B, B barrado, C e C barrado. Agora então eu irei colocar minhas portas AND, que serão utilizadas para mostrar qual o número da vez. Aqui no caso, por termos 3 bits, 3 elevado a 2. Agora eu começarei colocando as minhas portas AND aqui. Como então temos 3 elevado a 2, teremos 8 saídas aqui no caso. Aqui então, com eles prontos, eu irei colocar aqui então, vou nomear rapidamente minhas portas AND. Agora irei colocar então as minhas saídas aqui. Com elas colocadas, então irei começar a ligação das minhas portas AND. Esta primeira irá representar então o número 0. O número 0 então será composto quando todos estiverem desligados aqui. Neste caso então precisaremos pegar o A barrado, B barrado e o C barrado. Para ter o número 1 aqui então, precisaremos ter o A barrado, no caso o A aqui desligado, B barrado, B desligado aqui no caso, e C. Para o 2, precisaremos que apenas B esteja ativo, então teremos que ter o A barrado, B e C barrado. Para a representação aqui então do 3, precisaremos que temos o A desativado, B ativado, C ativado. Então precisaremos de A barrado,
B e C. Para a representação então do número 4, precisaremos apenas do A ativado. Então, aqui teremos o A, teremos o B barrado e o C barrado. Para a representação do número 5, precisaremos então de ativado apenas o A e o C. E o B será barrado, então, que no caso vai ser o A, aqui será B barrado e aqui será C. Para a representação do número 6, então, precisaremos de apenas A e B, e C, no caso, não vai ser utilizado, então será barrado. A ligação, então, se dará como A, B e C barrado. E por último, 7, temos que ter todos ligados. Então, aqui teremos A, B e C. Agora, então, eu posso testar o circuito. A gente pode perceber que está dando como 0. Agora, dá como 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por último 7. Esta aqui então foi a montagem do circuito de binário para decimal. Bom, agora então eu irei dar início à montagem do nosso comparador, que será um comparador aqui de 2 palavras e 4 bits. Primeiramente eu vou criar um circuito para ele. Com o nosso circuito aqui criado, então, irei começar a criar o comparador, que será composto, então, por ser 4 bits, será composto, então, por 4 portas Shor. No caso, cada porta Shor irá armazenar um bit de comparação. E essas portas Shor, então, serão ligadas a uma porta NOR. Então ficará essa porta NOR. E aqui a sua saída. Bom, aqui então agora eu colocarei as entradas aqui do nosso comparador. Eu vou colocá-lo de uma outra forma de disposição para poder ter uma melhor visualização do que ele está fazendo aqui. Rapidamente então irei renomear as minhas saídas. Irei fazer a ligação das mesmas. Aqui então temos nosso comparador pronto. E percebemos que ele está comparando se esta palavra é igual a esta palavra. Elas são iguais, visto que são todas compostas por 0. Agora, se eu vier aqui, por exemplo, e alterar, aqui ele não vai retornar verdadeiro, pois aqui não é mais igual. Porém, se eu vier aqui no A0 colocar como 1 também, ele retornará que as duas palavras são iguais. Como outro exemplo, eu posso colocar, por exemplo, 0, 1, 1, que a gente vai perceber que ele não deu mais igual, mas se eu vier aqui então no meu B e colocar 0, 1, 1, 0, ele também vai me dar como 1, pois aqui agora as palavras são iguais. Bom, visto que eu tenho aqui a porta Shor, eu tenho então um OU exclusivo. No caso, ele só vai me permitir que eu tenha saída aqui, caso eu só tenha apenas um ativo. Aqui, por exemplo, se eu ativar apenas o B0, ele vai dar apenas uma saída. Então, no caso, se B0 for apenas só B0 como ativo aqui, ele vai permitir a saída. Se eu então colocar o A0 como igual, as duas serão iguais, então não terá saída, pois ele apenas permite uma delas que tenha saída. Então aqui ele não sai,
mais o meu sinal, e aqui então essa porta NOR, ela vai negar o que tiver aqui. Ou seja, como eu não tenho nenhum sinal aqui saindo, visto que as duas entradas são iguais, ele vai então inverter aqui, ele vai negar e vai me dar um aqui, que vai me dizer então que a minha palavra é igual a outra. Basicamente é essa então o comparador. Bom, aqui ele pede então que seja feito um demultiplexador de 4 bits e seja convertido então para um de 8 bits. Ele vai começar a montagem do demultiplexador aqui de 4 bits. Neste caso, irei fazer o barramento dele primeiramente. Será feito similar igual aos que eu fiz anteriormente para os outros. Tenho aqui então o barramento já feito. Agora eu vou começar então a fazer o meu demultiplexador de fato. Ele será composto então por quatro portas OR, 4 portas AND. Bom, com o barramento feito, agora eu posso começar de fato a montar o meu demultiplexador. Será composto então por 4 portas OR. Bom, aqui então com o barramento feito, poderei fazer então o meu demultiplexador. Ele será composto por 4 portas AND, desta forma. Irei aqui então agora criar o meu bit de sinal. Meu barramento de sinal, no caso, de entrada. Sendo que esse aqui é o barramento seletor. E aqui então irei começar as ligações. Irei primeiramente fazer aqui então as saídas essas portas AND. Irei começar a ligação então das minhas portas AND no barramento seletor. Bom, este aqui então será o meu D0. Este aqui será o meu D1, meu D2 e o meu D3. Aqui então, caso eu tenha 0 e 0 na saída, eu terei aqui então ligado no meu A negado e no meu B negado. Caso eu tenha então 0 e 1 na saída, eu teria aqui então ele ligado em meu A negado e em meu B. Caso eu tenha 1 e 0 na saída, eu terei então ligado em meu A e em meu B negado. Caso eu tenha 1 e 1, eu ligarei aqui então em A e B. Então agora iremos acessar no nosso demultiplexador. Irei colocar aqui a entrada. Aqui podemos perceber que ele me dá um valor de 0. Caso eu coloque 0 e 1 aqui, ele me retorna este segundo valor aqui, no caso D1. Caso eu coloque 1 e 0, me retorna este terceiro valor aqui. Caso eu coloque 1 e 1, me retorna o quarto e último valor, no caso o quarto e último bit aqui. Basicamente a montagem de 4 bits é isso aqui. Bom, agora então com este demultiplexador aqui de 4 bits, ele pede para que seja feito um demultiplexador de 8 bits. Primeiramente então começaremos excluindo aqui essas linhas, essas ligações, que serão refeitas posteriormente. Após isso aqui então, irei copiar o meu este barramento aqui, visto que são 8 bits, eu precisarei de 3 bits no meu seletor. Irei trocar a sua label. Agora com isso feito, então irei copiar aqui as linhas saídas.
e dobrá-las para que eu tenha então 8. Vou renomeá-las aqui. Agora então irei montar o demultiplexador aqui, as ligações dele. Irei começar estendendo este barramento aqui de entrada. E também irei estender o meu barramento seletor. Agora começarei então minhas ligações. Aqui para obter D0 precisarei que todos sejam desativados. Logo irei fazer esta ligação aqui com A negado, B negado e C negado. Bom, agora começarei aqui as ligações, né? Para obter D0 então eu precisarei de A negado, B negado e C negado. Para obter D1 eu precisarei de A negado, B negado e C apenas ativo. Para obter D2 precisarei então de A negado, apenas B ativo e C negado. Para obter então D3 precisarei então de B e C ativos, logo então terei o A negado, meu B ativo e meu C ativo. Para obter D4 precisarei então de apenas B ativo, de apenas A ativo, então terei aqui o A, terei meu B negado, meu C negado. Para obter aqui então D5, eu precisarei então apenas de A e C ativos, então ficará o A ativo, o B será negado e o C será ativo. Para obter D6, precisarei então que eu tenha A e B ativos, logo então terei o A, terei meu B e meu C negado. Para obter D7, precisarei então de todos ativos, logo então terei A, B e C. Então irei excluir só para ter uma visualização um pouco melhor. E irei testar aqui então, transformando ele rapidamente em um conversor de binário para decimal. Tem aqui a entrada, temos aqui então 0, 0, 0, que dá 0. Se eu colocar o valor de 1 aqui, terei aqui então meu 1. Valor de 2, terei 2. Valor de 3, aqui terei 3. Valor de 4, aqui então terei 4. De 5 aqui, terei meu 5 aqui. De 6, terei o 6 ativo. E de 7, apenas o 7 ativo. Esta então é como é feita como se é feito a extensão deste multiplexador de 4 para 8 bits. Bom, aqui então darei início à montagem do CPU proposto no slide. Montagem e simulação do mesmo. Primeiramente, então, irei criar um circuito novo no Log5. Após a criação do circuito novo, irei começar então a criação do CPU. Bom, primeiramente começarei com o meu seletor, que será composto de duas entradas, sendo a primeira F0 e a segunda F1. Serão utilizados então 4 portas AND. Assim como em minha memória, eu irei colocar os gates em arrow. O input vou colocar em 2 para ter uma coisinha mais organizada.
Bom, aqui então eu tenho meu seletor feito, rapidamente irei testá-lo. A gente pode perceber logo de cara que existe um erro. Bom, aqui eu tenho meu seletor feito, vamos testá-lo, a gente pode perceber que ele está agora em 0, 0. Quando eu coloco mesmo em 1, ele vai para minha primeira operação. Quando eu coloco em 2, na minha segunda operação. E em 3, na minha terceira e última operação. Agora eu vou colocar ele aqui ao lado. E vou dar início então à parte de cima do meu circuito. Serão feitas então 5 entradas de dados, sendo elas, neste caso aqui, enviar, que funciona praticamente como bypass. Aqui será A, aqui será enable A, e aqui embaixo será enable B, será B e enable B. Tendo elas agora prontas, ele começar então a puxar o circuito. Enviar então irá entrar diretamente em uma porta short, de tamanho narrow, com 2 entradas. A e enable A entrarão em uma porta end. O mesmo acontecerá então para B. A saída dessa porta end de A então será ligada a essa porta short. E aqui eu terei a ligação de outra operação. Bom, agora eu começarei então a construção das operações do meu processador de fato. A primeira operação que será construída será uma operação de AND, que fará então A AND B. E será feito dessa forma. Aqui sendo a entrada de A, e aqui sendo a entrada de B. Feito isso, então, posso fazer a minha segunda operação, que será uma operação de OR. Também narrow e com apenas 2 entradas. Ficará logo aqui abaixo, e eu terei então diretamente a entrada aqui de A e a entrada aqui de B. Agora, nossa próxima operação será uma porta de negação, uma porta NOT. Também ficará em formato narrow. Terei então nela a ligação direta aqui de B, pois ela servirá então para negar B. Continuando aqui então, eu terei mais uma sequência de portas AND, que serão responsáveis então por decidir qual das operações será mostrada em minha saída. Aqui então, cada uma delas irá ligar a uma operação, sendo aqui a operação 0, aqui a operação 1, aqui a operação 2, e a operação 3 será um somador completo. Que será feito logo aqui. Um somador completo então é composto por 2 portas short.
e por portas AND. Sendo aqui então necessária a criação de uma barramento de ativação. E neste aqui, ao contrário dos outros, ele terá 3 entradas. Sendo uma entrada para ativação, uma entrada para A e uma entrada para B. O mesmo será repetido aqui para o nosso próximo, sendo que aqui será meu carry in, e aqui eu colocarei o mesmo. Terei então meu carry in, terei então a saída do meu primeiro meio somador, e terei aqui então meu ativador de operação. Após isso eu preciso unir essas portas AND a uma porta OR, e por fim terei então um somador completo. Aqui então terei um carry out. Dando continuidade aqui então, este meu ativador aqui passará também para uma outra porta AND, que será responsável pela passagem do dado para a minha saída, caso eu tenha escolhido a operação de soma. Neste caso aqui então, só falta montar a parte de saída, que será feita da seguinte forma. Darei entrada então com minhas saídas em uma porta OR de 4 entradas. Sendo aqui minhas duas primeiras entradas. Aqui entrarei com a minha segunda operação, com a minha operação número 2 no caso, e aqui com a minha operação de número 3. Tendo agora então uma saída para as operações. Por fim então temos nosso CPU montado. Rapidamente agora então iremos testar o mesmo. Sua operação de número 0 aqui então é representada por esta porta AND. Então podemos fazer aqui a habilitação de A e a habilitação de B. Apenas habilitando A e B eu conseguirei escrever a saída dessas portas AND aqui. Então se eu tiver A AND B, terei no meu final aqui 1, visto que estou juntando A AND B. Aqui, por exemplo, caso necessite, eu posso também invalidar A ou simplesmente usá-lo como um bypass, como nesse caso. Selecionando então a minha próxima operação, como a operação de OR, posso fazer aqui o teste. Enable A, Enable B. E se eu colocar A ou B, eu terei então aqui no meu final 1, visto que essa é uma operação de OR que está sendo realizada. A gente pode perceber então aqui no meu seletor que ele ativou aqui essa porta AND, e ele só permite então a saída desse dado caso ela seja ativa. Agora selecionando nossa operação de número 2, que será então a nossa negação, ela será então feita para B, onde ela irá negar B. Se eu ativar B aqui então, aqui eu terei 0. Se eu desativar B, eu terei 1, visto que B está sendo negado por ela. E por último então,
a minha última operação é um somador. Neste caso aqui, irei ativar A e B, posso colocar então nele o valor de 1, terei 1 aqui, e se eu somar mais 1, terei então 2 aqui. Caso eu queira também, eu posso colocar o meu carry in, e dessa forma poderia obter 3. E este então foi o CPU explicado. Bom, agora darei início então à montagem do somador subtrator de 4 bits. Primeiramente irei criar um circuito para ele. Irei começar então a montagem de somadores completos aqui. Primeiramente, na realidade, irei começar com minhas entradas. Nomeando aqui então de A3 a A0. Aqui será nomeado de B3 a B0. Irei colocar meus labels na parte de cima. E aumentar seu tamanho para melhorar a leitura. Tendo feito minhas entradas, agora irei começar a montar o meu primeiro somador completo. Como sabemos, ele é composto então por duas portas Shor. Aqui teremos a sua primeira entrada, a segunda entrada e aqui o carry in, que neste caso aqui será um pouco diferente do normal, visto que teremos um somador e subtrator de acordo com uma seleção de bit. Podemos então fazer a ligação, nossa primeira porta AND, e agora a ligação na segunda porta AND. Agora rapidamente iremos testar seu funcionamento. E aqui então podemos perceber que eu cometi um pequeno erro que será corrigido agora. Temos aqui então 1, temos aqui então 1. 1 mais 1, 2. Mais o carry in, temos então 3. Temos um somador completo feito, composto por um meio somador e outro meio somador, tendo então um completo. Agora aqui então, eu irei fazer a extensão deste somador aqui para que eu tenha 4 bits de soma. Irei copiá-lo. E aqui então, irei ligar seu carry in aqui. Deixarei sua porta A aqui, sua porta B aqui. Novamente aqui então irei copiá-lo. E agora, para o quarto e último bit, novamente irei copiá-lo. Temos aqui então nossos 4 somadores completos. E agora eu começarei então a ligação com as entradas aqui. Para termos então uma seleção do que o somador irá fazer, teremos esse bit de sinal aqui
que ele decidirá então qual operação será feita. Se será uma subtração quando desativado, ou será no caso uma adição quando desativado, ou será uma subtração quando ativado. Bom, agora dando essas ligações, teria aqui então, primeiro eu começaria ligando meus As. O A0 será ligado normalmente aqui. O A1 será ligado aqui. O A2 será ligado aqui. O A0 será ligado. E o A3 será ligado ao A3. Temos a ligação dos As prontos. E agora temos que fazer a ligação dos Bs. A ligação do B aqui ela é um pouco diferente, visto que, como temos que fazer a seleção de se o bit será, de que se teria uma subtração ou uma adição, eu vou primeiro colocar aqui então uma porta short aqui na frente e ligá-la bem aqui. Aqui então eu ligarei o meu B0 e aqui então eu terei o meu carry in, que será ligado ao meu bit de sinal aqui. Esta ligação aqui, este aqui será um barramento também, este barramento será ligado também a esta porta short aqui. Repetiremos então essa mesma ligação em todos eles. Aqui então no A1, B1, colocaremos a mesma porta short. Ligaremos aqui então em B1 e nosso barramento de sinal. A mesma coisa para A2 e B2. Liguei aqui no B2 e além do B2 será ligado o meu bit de sinal aqui. Por último aqui então terei a ligação de B3 e A3. Será feita aqui a ligação em B3 e no meu bit de sinal. Este aqui será o bit de sinal e este aqui então será B3. Feito isso então, tenho que fazer agora a ligação do display. Será feito dessa forma. Terei 4 bits, na realidade 5, visto que o quinto bit será responsável por dizer se ele está em sinal ou não, se ele é complemento de 2 ou não. Primeiramente irei ligar este, após isso farei a ligação deste, sendo esse aqui S0, S1, S2, S3 e aqui S5 barra bit de sinal. Rapidamente aqui então irei alterar o tamanho da letra para ficar melhor a leitura e continuarei a sua ligação. E por último aqui então, esse meu último carry out não será simplesmente ligado direto ao meu display. Primeiramente eu irei ligá-lo a uma porta short,
e ao meu barramento de sinal. Desta forma, eu conseguirei saber se o meu número está em computante 2 ou não. Após isso, agora sim, então, poderei fazer a ligação do mesmo no último bit do display. Desta forma, então, tenho meu somador subtrator. Vamos agora verificar o seu funcionamento. Podemos testar 1 mais 1, obterei 2. Aqui, 6 mais 2, obterei 8. 8 mais 8, 15. No caso, este último bit pode servir tanto como overflow, aqui nesse caso ele mostrará a soma de 8 mais 8, porque será 16, com o bit de sinal posteriormente, caso esteja ativado aqui. Agora, caso eu ative aqui então minha parte de subtração, eu poderei fazer 4 menos 2, obterei aqui na computante 2 menos 2. Podemos perceber aqui então que o bit de sinal está ativo, ele mostra aqui então que este aqui é um número negativo. Posso fazer então menos 8 mais 4, obterei aqui então menos 4, como também posso fazer 8 menos 4, obterei 4 positivo, visto que o bit sinal não está ativo. Desta forma, assim, é feita então uma calculadora somadora subtratora de binário. Bom, aqui então darei início à montagem da memória que foi proposta no slide, no caso sua montagem e simulação passo a passo. Primeiramente, para que eu consiga montar ela, eu não conseguirei usar o meu gate padrão aqui que o Logsim me disponibiliza, visto que as entradas dele são diferentes, eu teria que configurar o circuito de outra forma, então eu farei meu próprio gate. Então primeiro criarei um novo LetD. E aqui nesse LetD então, eu criarei um bem simplificado, que é o padrão. Desta forma aqui, que no caso ele é composto por duas portas NOR e duas portas AND. Aqui então será a minha saída aqui. E aqui então terei meu outro gate. Dessa forma aqui então tenho o meu início. Colocarei aqui então mais uma porta AND. Farei a ligação do clock e farei a ligação final da minha porta da minha porta D, no caso desse LED. Vamos agora verificar o seu funcionamento. Ativando o clock, então eu consigo setar ou resetar meu LetD. Feito isso, então, eu poderei usar o bloco dele para a criação da memória. Bom, eu darei início então aqui à memória colocando minha entrada de dados. Será feita dessa forma. Eu teria aqui então 3 entradas, no caso são 3 bits. Será o L2, o L1 e o L0. Aqui eu vou começar então puxando aqui no L0. Começarei então trabalhando apenas no L0. Após ele, então, vou trabalhar nos próximos. Eu vou usar então o LetD que eu criei anteriormente. E vou começar então a sua ligação. Aqui então será a minha linha de dados, né, minha DEIRA. Então aqui será, no caso, é a porta D. Caso eu venha aqui então no meu LetD mesmo, que eu criei anteriormente, se eu vier aqui e
colocá-lo como D. E colocá-lo como D e renomeá-lo aqui como clock. Se eu vier aqui em minha memória, eu conseguirei verificar que houve uma mudança de nome. Agora eu consigo verificar que aqui é o clock e aqui é o D. Bom, dando continuidade aqui então, eu farei a minha ligação aqui. E agora eu farei a minha ligação então do clock. Já deixarei ela pré-pronta. Agora então eu tenho que fazer a minha ligação do meu Q, que vai vir para cá. Ele tem um motivo de ter essa distância toda e vai ser explicado no final. Bom, com a distância já pré-definida aqui então, eu irei começar a sua ligação de fato agora. Que eu irei passar a minha linha de clock, visto que aqui do lado eu terei mais células de memória. E aqui então eu já consigo puxar para o meu L1. Com ele já puxado, eu consigo então colocar mais um let D aqui. Puxar novamente minha linha de dados. E aqui a minha linha de clock. Novamente aqui então eu irei fazer minha contagem aqui do lado. Então vou demorar um pouco para acelerar essa parte do vídeo. Aqui então fiz a contagem, já desci aqui o próximo e agora então vou fazer a minha ligação para o meu L2. Será feito bem aqui. Essa ligação aqui está errônea, então vou apagá-la. Agora eu vou colocar novamente um let D aqui ao lado. Farei sua ligação novamente aqui nos dados e a sua ligação de clock. Novamente então irei contar aqui. E novamente aqui então vou puxar minha última linha aqui. Posso então agora dar continuidade ao processo. Com essa primeira parte pronta, com essa primeira palavra quase pronta, então eu vou dar início à minha montagem do meu barramento seletor. Eu vou usar aqui então portas AND. Uma coisa que eu vou fazer para diminuir o circuito aqui, para ter um melhor entendimento dele, uma melhor visualização, vai ser mudar o tamanho dos meus gates, colocarei eles em narrow. Além disso eu vou trocar o número de entradas deles para apenas 2 entradas, visto que é o que eu vou utilizar apenas. Aqui então eu já tenho ele, meu primeiro gate no caso. Este gate aqui então vai sair para cá. E bem aqui então vai sair para cá, que esse aqui vai para o chip selector, que a gente vai ver mais à frente o que ele vai fazer. Eu terei aqui embaixo então uma nova linha. Esta linha também tem um motivo. Ela será usada para visualização de dados mais para frente. Agora aqui então continuarei para dar início de fato à montagem no meu barramento de dados não de seleção. Novamente vou utilizar um gate reduzido. E aqui então eu irei começar a seleção da palavra 0. Note que aqui também eu consigo colocar esse gate para narrow, economizando assim espaço. Agora eu farei as ligações deles. Aqui eu vou esboçar apenas, mais pra frente eu vou de fato corrigir. Mas por enquanto eu terei isso aqui como base. Já com esta palavra então pré-montada, darei início agora à próxima palavra que eu irei montar. Bom,
Primeiramente aqui então necessitarei de mais portas AND, que eu irei colocá-las aqui. Essas portas então serão responsáveis pela visualização dos dados mais para frente. E elas então serão ligadas em minha linha de clock, minha linha de clock não, no caso a minha linha de Q, e serão ligadas à minha linha de seleção do meu barramento de seleção. Com essas linhas então feitas, eu posso começar a novamente colocar meu próximo bit. Eu irei então copiá-lo aqui primeiramente, para economizar um pouco de tempo, visto que é um circuito bem trabalhoso de se fazer. Colocando ele aqui então, eu vou colocar ele aqui. Esse alinhamento que eu estou fazendo nele tem um propósito, a gente vai percebê-lo posteriormente. E aqui então novamente eu irei criar a minha linha de clock. Fazer uma cópia. Agora eu devo fazer então a minha linha de seleção novamente. Eu tive um pequeno erro aqui agora, mas eu irei corrigi-lo. Esta linha não faz ligação com esta, e esta linha aqui então será minha linha de clock. Aqui, como eu tive a seleção então da minha palavra 0, visto que eles têm legados aqui, agora então ele dá continuidade para a minha palavra 1. Esta linha então será ligada aqui da minha seleção, será ligada nesses 3 gates AND aqui. Esta então será ligada aqui, que será meu chip selector. E esta será ligada então ao meu próximo seletor, que no caso será essa porta AND. Que no caso será ligada então nas linhas A, A1 e A0, que eu vou colocar logo aqui para poder ter uma melhor visualização. Esta será A1 e esta aqui será A0. Eu irei então negar o meu primeira linha, no caso o meu A, usando novamente mais um gate reduzido. E aqui fiz um pequeno erro. O certo é ligar na linha A, e aqui então será ligado na linha B. Novamente agora eu tenho mais uma palavra pronta. Vou dar continuação para a próxima palavra. Novamente então irei copiar. Olá. Posicionar aqui. Aqui houve um pequeno erro de posicionamento. E agora com este pronto eu vou copiá-lo novamente. Agora então irei novamente fazer as ligações necessárias. No caso aqui, minha linha de clock, minha linha de seleção de dados para serem exibidos posteriormente. Colocarei aqui então mais uma porta AND, que terá a mesma ligação aqui. Aqui então será minha porta seletora, que neste caso aqui será ligada
em A e o B será negado. E aqui então já tenho a minha próxima palavra pronta. E por último então, irei fazer a minha última palavra, minha palavra de número 3. Que da forma similar ele copiá-la novamente. Aqui irei copiá-la. E então novamente irei criar meus barramentos necessários, que no caso é o barramento de clock. Novamente colocarei minha porta end aqui. Aqui farei então minha ligação do meu seletor de dados que será usado na exibição dos dados. E aqui por último então será o meu seletor de memória, que será ligado aqui então em A e B, sem necessidade de inversão de bits. Apenas para questão visual, vou fazer essa mudança aqui rápida. A gente pode rapidamente também testar a seleção bem aqui. Se eu quiser, por exemplo, selecionar a palavra de número 1, foi selecionada. A palavra de número 2 foi selecionada. E a palavra de número 3, houve um erro aqui. Já verifiquei onde está o erro e irei corrigi-lo. Neste caso, eu liguei o seletor na linha errada. Deveria ser ligado aqui. Reiniciando minha simulação do Logisim, então, poderia verificar a seleção da minha terceira palavra aqui. Agora, então, irei dar continuidade e colocarei as minhas saídas de dados. Visto que minhas linhas de seleção só de gravação de dados, no caso, meus lets, vão só até o final da palavra, então posso excluir essas linhas aqui, visto que elas não são necessárias. Feito isso aqui, então, eu terei este circuito já pré-pronto, que ele compreende, então, as entradas de dados, a seleção de chips e os lets. No caso, basicamente, ele irá funcionar de forma abstrata dessa forma aqui. Eu irei, então, selecionar um chip, uma memória que eu irei querer gravar os dados. Neste caso, estou selecionando a palavra 0. Aqui, então, eu posso, por exemplo, escolher o que eu irei gravar em cada uma destas. Consegui também verificar um curto aqui, que eu devo apagar aqui. E agora eu consigo fazer, então, verifiquei mais um curto. E aqui, então, neste barramento, conseguirei selecionar o valor de cada dado que será gravado em cada bit da memória. E aqui, posteriormente, eu irei escolher se eu irei gravar ou ler. Ao ser, então, esse dado gravado, ele será exibido, então, nesta porta end aqui, visto que o que sairá daqui e só será exibido, então, caso satisfaça a seleção aqui. No caso, como está selecionado aqui a minha palavra 0, se eu tivesse uma saída aqui em minha palavra, no que, estaria satisfeito e eu conseguiria, então, visualizar meu dado aqui nesta outra parte. Irei, então, dar início agora à montagem dos meus seletores, que irão permitir com que eu selecione o chip, escreva ou leia da memória e que eu habilite a exibição de saída dele. Bom, primeiramente aqui eu irei fazer umas pequenas mudanças rápidas, apenas para visual. Irei puxar esses aqui um para o lado
vamos ver então essa coluna inteira para o lado. Uma coisa muito importante é desabilitar a simulação enquanto se faz isso, pois pode acontecer, por exemplo, isso onde o Logicem travou. Daqui a pouquinho eu volto. Bom, novamente com uma Logicem aberta aqui, eu então irei desabilitar a simulação, resetar a simulação, para poder voltar a trabalhar em minha memória. Já fiz a movimentação dela para o lado, então eu vou pegar essas duas saídas aqui e colocar mais um bit para o lado. Um bit para o lado não, vou colocar apenas uma coluninha ao lado. Aqui então irei mover essas duas para o lado e mover essas duas saídas aqui para o lado também. Isso aqui é apenas uma coisa de questão visual, porém o visual nesse tipo de circuito ajuda muito na questão da compreensão. Então para mim é algo que é importante de se fazer. Agora aqui então eu irei fazer as ligações de saída de dados, que será usada para exibição desses dados posteriormente. E esses daqui então serão ligados em uma porta OR. Neste caso eu posso deixar essa porta OR grande, porém eu prefiro utilizar uma porta OR narrow. Escolherei o número de entradas de 4 e colocarei a mesma aqui. E podemos perceber então que houve aqui essa melhora na questão da visualização. Repetirei o mesmo processo aqui, então irei acelerar o vídeo. Bom, com essa parte de visualização aqui já meio pré-feita, darei continuidade então à parte de exibição. Será feita aqui ao lado. Serão utilizados então buffers, que no caso esse buffer ele será possível o controle deste buffer. Assim eu poderei decidir quando e quando não ele estará ligado ao barramento de saída. No caso aqui embaixo tem o meu barramento de controle dele e aqui então a saída de dados dele. Feito isso, posso terminar a ligação deles aqui. E colocar em minhas entradas. Aqui então tem um curto que eu vou remover. Não são curtos, sim, do controle de fato, foi que me confundi. E aqui então, para uma melhor visualização dos dados em si, eu irei fazer um pouco diferente do que se mostra no slide, onde eu irei colocar eles dispostos assim de forma horizontal e não vertical. Vou renomeá-las aqui então, que será então O2. Será O1 e aqui O0. Irei colocar meus labels para norte, trocar seu tamanho de letra para melhor visualização. Agora eu continuarei então com o barramento de controle da minha exibição do display. Será então necessária uma porta END
Neste caso, uma porta AND de 3 entradas, então colocaria number of inputs de 3. Bem aqui eu terei uma entrada de uma outra porta AND, neste caso de 2. E aqui então eu precisarei de um inversor, que também utilizarei um narrow. E no caso, este barramento que eu estou criando agora será utilizado para a seleção do chip que será gravado ou escrito na memória. Seleção no caso da série de chips. Aqui então será o meu seletor de chip, o chip selector. Este aqui que está barrado será então o que será responsável da minha leitura ou da minha escrita. No caso, quando 0 ele será responsável pela escrita e quando 1 será responsável pela leitura. No caso, vou colocar esse nome de inglês aqui então, de read and write. Aqui então, nesta porta, eu preciso de apenas mais um barramento, mais uma entrada que será então da habilitação do display. No caso da habilitação do barramento de exibição. Aqui então, o meu chip selector será ligado à minha porta aqui dessa minha porta AND. E o meu de leitura também será ligado aqui. A montagem do circuito basicamente é feita desta forma. Agora são só ajustes visuais mesmo. Eu vou retirar o zoom aqui, mudar o tamanho das letras para uma melhor exibição e logo irei simular seu funcionamento. Feito isso aqui então, eu posso habilitar novamente minha simulação do Logicsim e começar a testar esta minha memória. A gente pode perceber então que esse aqui são meus bits de entrada, que no caso serão responsáveis por eu selecionar qual o valor que será guardado em cada bit de cada palavra. Aqui será o meu seletor de palavra. Aqui no caso será o seletor de fato da memória, apenas quando esse chip selector estiver ativo, que ele de fato irá permitir que eu tenha o clock aqui. No caso, a gente pode perceber que como ele está em 0 aqui, ele permite não a gravação, visto que ele terá o meu clock ativo. Se eu deixar em 1 aqui, eu terei apenas a leitura desse dado. E aqui no caso então será a habilitação da disposição aqui desse dado. Vou mostrar aqui, por exemplo, o seguinte. A gente pode perceber aqui que ele está selecionando a palavra 0. A gente pode perceber aqui. Meu chip selector está desabilitado, irei habilitá-lo. Agora, eu irei colocar no modo de leitura. E ao habilitar aqui o barramento, eu obterei aqui então 0, 0 e 0, que é o valor que está aqui, 0, 0 e 0. Eu posso então fazer o seguinte. Eu posso vir aqui e escolher, por exemplo, desabilitar aqui meu barramento. Eu posso escolher, digamos que a palavra 1. Na palavra 1 eu quero guardar o valor 1, 0 e 1. Feito isso então, eu preciso colocar o meu sinal em escrita. Escrita no caso é 0. A gente pode perceber então agora eu tenho que colocar ele no meu valor de leitura. A gente pode perceber então que como o meu valor de clock foi habilitado, ele teve aqui então a escrita, e aqui no caso em L0 que eu coloquei o valor de 1, ele escreveu 1. L1 que eu deixei o valor de 0, ele deixou como 0. E L2
ele escreveu 1, que foi o valor que eu entrei. Aqui então, se eu deixar ele no modo leitura, eu posso vir aqui habilitar um barramento, e eu terei aqui então o valor que foi escrito anteriormente. Se eu quiser então trocar isso aqui para o valor para a palavra que estava anteriormente, no caso a palavra 0, eu só coloco aqui e eu terei então a leitura da palavra 0. Agora vamos verificar o funcionamento da segunda e da terceira palavra para que seja feita a simulação completa do circuito. Bom, agora irei selecionar a segunda palavra. A gente pode ver que foi selecionada aqui. Eu irei escrever nela o valor de 0, 1 e 0, como a gente pode perceber aqui. Vou permitir a sua escrita aqui. O valor foi escrito. E agora ele me será exibido aqui. Agora eu irei escrever também um valor na palavra de número 3. Irei colocar então o valor de 1, 1 e 1. Agora irei escrever o meu valor. Colocarei em modo leitura. E eu tenho aqui então minha memória totalmente populada nas 4 palavras. Sendo que na palavra de número 3 eu tenho 1, 1 e 1. Vou até desativar aqui para mostrar isso. Eu tenho 1, 1 e 1. Na palavra de número 2 eu tenho 0, 1 e 1. Na palavra de número 1 eu tenho 1, 0 e 1. Na palavra 0 eu tenho 0, 0 e 0. A gente pode perceber que eu posso vir aqui e alterar o quanto eu quiser a minha entrada de dados e ela não será alterada, visto que eu estou usando LETs do tipo D e apenas para sua alteração é necessário então o meu sinal de clock. O sinal de clock então será gerado pelo meu chip selector, que apenas será satisfeito no caso é encaminhado para uma porta AND, que apenas será satisfeita quando meu read and write estiver marcado como 0, que ele será invertido o sinal e então marcado um sinal de clock aqui. Aqui no caso esse barramento aqui é necessário para que eu mostre o meu sinal aqui do outro lado. E aqui então é um buffer controlado que ele permite com que, caso eu esteja com ele ativado, ele irá passar o valor. No caso eu vou selecionar a palavra 1, a palavra 3, por exemplo. Apenas quando eu tenho o meu buffer ativado, ele irá mostrar o valor. Quando eu desativo ele não irá mostrar o valor, ele isola as minhas saídas do barramento aqui em si. Basicamente a explicação da memória foi essa, espero que tenha gostado. Bom, aqui ele pede que seja elaborado um circuito para que seja enchido ou esvaziado totalmente o tanque industrial, com meio de 2 eletroválvulas, sendo uma para entrada de líquido e outra para escoamento desse líquido. O circuito receberá informações então de um sensor de nível máximo e de um botão interruptor que terá duas posições, sendo que este botão, quando ativado, irá encher o tanque, quando desativado, irá esvaziar o tanque. Eu cheguei então nesse circuito aqui e nessa tabela verdade, sendo que quando eu tiver o meu botão desativado e meu sensor desativado, ele estará então permitindo com que o tanque seja esvaziado. Novamente então, quando eu passo para o botão desativado e o sensor ativado, ele vai então fazer com que o tanque seja esvaziado, visto que o botão está desativado. O requisito é, caso o botão esteja ativo, ele irá encher o tanque, caso esteja desativado, ele irá então esvaziar o tanque. Quando então eu tenho o botão ativo, ele irá passar o sinal para esta porta AND e terá este sinal inverso aqui no sensor. Satisfeito então, ele irá permitir que o tanque seja enchido e inverterá o sinal da válvula de saída. Logo então, ele não irá mais ter a saída de líquidos, mas sim apenas a entrada. E caso eu tenha botão e sensores ativos, eu então terei o estado de 0 em ambos, tanto na entrada quanto na saída, visto que não posso transbordar meu tanque, já cheguei em seu limite, e meu botão está ativo também, ou seja, ele está na posição que o tanque deve ser enchido. Logo então, eu tenho o meu tanque com um estado estável, visto que ele está cheio agora.
Bom, aqui então darei início à montagem de um decodificador de decimal para binário. Primeiramente, então, irei criar um circuito próprio para ele e nomeá-lo de back to bin. Irei começar aqui então colocando as 9 chaves que compreenderão este conversor. Tendo minhas 9 chaves aqui, irei colocar então a minha saída. Vou nomeá-las então, no caso de 1 a 9. Aqui então, nomearei eles minha saída. Colocarei meus labels para cima. E agora, com eles montados aqui, eu irei colocar então portas OR. Desta forma aqui então, para que eu tenha o 1 ativo, eu preciso que este 1 aqui passe por esta porta OR e esta porta OR passe para cá, que será o 1. Para que o 2 esteja ativo, eu preciso que esta porta aqui venha até aqui, o S2 passará por aqui e o S3 passará por aqui. O 2 aqui então será este aqui. Para que eu tenha 3, eu preciso então que ele seja ligado o S1 e o S0. Logo então, preciso ter a ligação aqui, deste S0, do S1. Para que eu tenha 4, eu preciso da ligação do S2. Aqui então eu irei ligar o S2. Para que eu tenha o 5, eu preciso da ligação de S2 e S0. Para que eu tenha o 6, eu preciso então da ligação de S2 e S1. Para que eu tenha o 7, precisarei então da ligação de S2, S1 e S0. Para a ligação de 8, precisarei apenas da ligação de S3. Para a ligação de S9, precisarei então de S3 e S0. Agora iremos verificar o funcionamento do circuito. Temos o 1 aqui, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por fim 9. Este então foi o decodificador de decimal para binário. Agora que então mostrarei como será feito um bloco somador completo para que seja feita a prova de que um bloco somador completo pode ser utilizado para a soma de até 3 números. Primeiramente criarei um circuito para ele. Aqui no circuito então, irei começar a criação do meu somador completo. Ele é composto então por duas XOR gates. Aqui então será a minha entrada A, será a minha entrada B. Aqui então será meu carry in. Terei aqui então A.
B e C in. Dando continuidade à sua montagem, teria aqui então duas portas AND e uma porta OR. Farei então a ligação aqui desta saída dessa porta OR aqui e do carry in nesta porta AND. Aqui então a entrada A será ligada neste porta AND e a B nesta porta AND. Aqui então terei duas saídas, sendo elas esta e esta. Podemos testar. 1 mais 1 temos 2. Carry in que coloca 1, se eu der mais 1, terei 2. Agora com o nosso modo completo feito, iremos para a parte de colocar ele em bloco. Irei criar mais um circuito então. Pegando aqui então nosso somador, iremos colocar nosso B aqui, nosso A, e aqui será o carry in. Aqui então será a nossa saída, e aqui será nosso carry out, que também é uma saída aqui nesse caso. Tendo aqui então montado ele, só irei renomear rapidamente. Agora irei fazer então 1 mais 1 dá 2, com mais 1 do nosso carry in temos 3. Ou seja, com um bloco somador completo é possível somar até 3 números. Bom, aqui então agora eu mostrarei como será feita a ligação de um circuito combinacional para que eu tenha duas entradas de controle e eu tenha quatro saídas, sendo que no caso dessas 4 saídas, 3 sempre estarão ligadas e uma estará desligada, de acordo com a minha entrada nas minhas entradas de controle. Primeiro eu criei um circuito específico para eles aqui, repetidade de 4 fios. Então começarei criando o barramento que será utilizado. Este barramento então compreenderá A e A negado, assim como utilizado anteriormente em outros. Vou copiá-lo. E para seu funcionamento utilizarei então portas NAND. Serão utilizadas 4 portas NAND. E agora serão colocadas as saídas desse circuito. Agora será feita então a ligação do circuito. Temos que ter em mente então que dependendo do estado dessas duas entradas, eu terei sempre 3 ligadas e uma desligada. Iria começar então deixando esta aqui desligada, apenas então ligando ela em A e B. Temos que ter em mente então que eu sempre terei que ter 3 ligadas e uma desligada, de acordo com a entrada do meu circuito aqui.
Como essa é uma porta NAND, ela é uma AND inversa, eu irei começar aqui então com A negado e B negado. Temos nossa desativada agora. Preciso então agora ter com que essas três portas estejam ativadas enquanto essas aqui forem zero. Tendo em mente que uma porta NAND só estará aqui como zero se ambos estiverem ativados, no caso aqui ativados visto que temos A negado e B negado, aqui então eu irei colocar esta primeira aqui como A negado e a segunda como B. Que eu posso colocar esta aqui como A e esta aqui como B negado. E esta última aqui então, a alternativa que me sobrou, foi colocá-la como A e B. Agora podemos verificar o acionamento do circuito. Tendo aqui então 0 e 0, tenho aqui 3 ligadas e uma desligada. Se eu coloco como 1, continuo tendo 3 ligadas e uma desligada. Se eu coloco como 1 e 0, tenho aqui então 3 ligadas e uma desligada. E se eu coloco como 1 e 1, continuo também tendo 3 ligadas e uma desligada. Desta forma, então, se é possível satisfazer o circuito pedido. Bom, agora ele pede que seja feito um comparador de 3 bits baseado no que foi feito anteriormente. Irei apenas então pegá-lo aqui, que já foi feito anteriormente, copiá-lo, colar aqui no meu Logisim, e só irei fazer a exclusão então do meu quarto bit. Desta forma então agora eu tenho um comparador de duas palavras e 3 bits. Bom, agora podemos então verificar o funcionamento do nosso comparador aqui de 3 bits, que por exemplo se eu ativar o A como 100, o B aqui então como 000 não é igual, então ele não vai me dar o meu sinal verdadeiro aqui. Se eu fizer o B igual, tendo então A como 100 e B como 100, eu teria aqui então o meu valor igual. Posso fazer outro teste, por exemplo, colocando como 10 e 1 aqui como 10 e 1. Teria aqui então novamente um valor igual, visto que as duas palavras são iguais. Bom, aqui então farei essa questão que pede que seja determinada a forma de onda de uma saída Q deste LED tipo D, baseado nos sinais que ele apresenta abaixo. Eu comecei aqui então enumerando cada uma das linhas para que eu tivesse, cada uma das ondas para que eu tivesse uma maior facilidade de compreensão. Bom, aqui então mostrarei o circuito que eu utilizei para a montagem do exercício 1, que se pede com que seja montado um LET-D com reset e set para ser analisado umas formas de onda. Bom, primeiramente criarei um circuito para ele aqui. Criado o circuito, então começarei a criar o meu LET-D. Basicamente, meu LET-D é composto por duas portas NOR. Essas portas então terão uma interligação entre si. Desta forma, sendo esta aqui será meu Q, esta será o meu Q negado. Aqui então dando continuidade, visto que é uma porta com clock, precisarei então dar continuidade e colocar duas portas AND, para que eu possa de fato armazenar um valor. Aqui então necessitarei de colocar um negador, uma porta NOT. Aqui então entrarei nessa segunda porta AND e aqui terei então o meu sinal de D. Aqui então necessitaremos de colocar a nossa porta clock, que será inserida aqui.
Aqui colocaremos nossa porta de reset. E abaixo, então, nossa porta de set. Aqui, então, farei a ligação da minha porta reset aqui em cima. Este, então, será um bypass do meu circuito do LetD. E aqui farei um bypass direto para a porta 7. Aqui então agora poderemos verificar o funcionamento rapidamente do circuito. Tendo ativo o clock, eu consigo ativar aqui o meu Q. E com o clock desativado eu consigo armazenar um dado em meu Q. Caso tenha o clock em 0 e o D em 0, se eu usar o reset, que dá um bypass nessa parte do circuito, eu consigo resetar meu circuito colocando o em Q negado. E o mesmo no caso agora em reset, eu consigo vir aqui diretamente em set e colocá-lo para 1. Dessa forma, então, eu tenho um LetD que permite bypass quando necessário. Com este circuito aqui no LogSim que foi explicado anteriormente. Bom, aqui então eu tenho as formas de onda que ele me deu e aqui eu tenho o que será a saída Q. Para obter a saída Q, eu fiz então, peguei a primeira coluna que eu dividi em colunas aqui, estas ondas, dividi em colunas, e coloquei como entrada aqui. No meu clock aqui, a gente pode observar o clock aqui, está como 0. Em meu sinal de reset, foi feito um bypass aqui, direto para o que seria similar a um gate SR, bem aqui no caso seria um gate SR, foi feito esse bypass. Aqui no set ele está como 0 e no D, então, do LetD, ele está ativo. Isso me resultou então em 0 e aqui dá início então a minha primeira parte da minha onda dá 0. Continuando aqui então na minha segunda coluna, tenho 1, 0, 0 e 1. Aqui então temos o 1 ligando o meu clock, permitindo que seja ativo. Meu D está ativo, logo então eu terei o meu Q ativo como 1, visto que eu tenho meu D, o meu D e meu clock ativados, logo eu tenho como se fosse um sinal de 7. Aqui então eu tenho novamente um bypass, direto para 7 neste caso. Assim então eu tenho um sinal de 7 diretamente aqui, e este sinal aqui de D não influencia, visto que o clock está desativado. Na minha quarta coluna aqui então, eu tenho meu clock ativo e meu D ativo novamente. Neste caso o sinal não se altera, visto que ele já estava em Q, ele continua em Q ativado. Bom, dando continuidade aqui então, eu tenho esse sinal de 0, 0, 0 e 0. Vemos que como não há alteração alguma, o meu Q permanece em 1. Aqui neste caso, temos o sinal de clock ativo. E temos aqui então o reset ativo. Neste caso aqui, o clock poderia sim ativar o reset. E neste caso então o nosso Q vai para 0. Novamente aqui temos o nosso sinal que está com o Q em 0. Visto que temos apenas o D ativado, não temos um clock ativo, então não conseguiremos setar o sinal. No próximo sinal aqui então, temos em nossa onda já o nível 1, visto que o nosso clock está ativo e o D está ativo, como podemos perceber aqui nesta coluna. Isso então seta o sinal. E se eu desligo meu clock, então eu continuo com meu Q ativo, visto que eu desativei aqui minha linha, que seria a linha de Enable, e meu D aqui não terá efeito algum, mesmo que seja ativado. Por final, então, obteremos esta onda aqui para o nosso Q. A onda de 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1 e 1. Este então é a finalização deste exercício. Portas NAND. Dessa forma aqui então, ligarei minha porta de clock.
Aqui ligarei meu set e aqui o meu reset. Aqui então terei meu set. Aqui terei meu clock. Aqui terei meu reset. Aqui no caso a forma da questão seria dessa forma: S, L, K e R. Rapidamente vou mudar aqui o tamanho da letra. E aqui então posso verificar rapidamente o funcionamento do mesmo. Se eu ativo aqui então meu set, como o reset não acontece, apenas se eu ativar o clock, então eu posso setar ele ou resetá-lo. Para uma maior compreensão, será mostrado nos slides a seguir. Dando continuidade aqui então, temos a tabela verdade gerada para esse circuito. Bom, podemos perceber aqui então, quando temos 0, 0, 0, não há mudança, visto que não tem nenhum ativo, e é mantido então o meu sinal, que neste caso aqui está em Q. Se eu vou para 0, 0 e 1, no caso S em 0, CLK em 0 e R em 1, não há mudança, visto que o clock não está ativo, logo o sinal não é passado, então continua o meu mesmo sinal, que aqui continua como Q. Novamente, apenas com a habilitação de clock não há mudança, porém quando há ativação de CLK e de R, no caso R significa reset, eu tenho aqui então meu sinal de reset, meu Q negado e o meu Q normal fica em 0. Novamente, se eu desabilitar os dois e ter apenas o S ativo, no caso o set ativo, já como não tem o clock ativo, ele não irá mudar o sinal, continuará em Q negado, aqui no caso resetado. Se eu ativar então simultaneamente S e R, set reset, ele continuará sem mudança alguma, visto que o clock está desabilitado. Ao habilitar então set e clock, eu obterei então meu sinal de set novamente aqui. E por último, quando eu habilito set, clock e reset, eu tenho um sinal indefinido, logo então ele é proibido. Basicamente é esta a questão 3.